Conexão SPM, Mercado e Economia em Foco. Olá, ouvintes! Esse é o podcast Conexão SPM, Mercado e Economia em Foco. Eu sou Silviane Massaini, professora de Finanças, falando diretamente dos estúdios da Rádio ESPM em São Paulo. Nossa jornada, vamos conversar de forma leve e informativa sobre diversos temas do mercado financeiro e da economia ao nosso redor, sempre com especialistas convidados. Em cada episódio, falaremos sobre temas relevantes como investimentos, indicadores econômicos, planejamento financeiro e muito mais, sempre com o objetivo de tornar essas questões mais acessíveis a você. Não se preocupe com o seu nível de conhecimento sobre o assunto, porque nosso foco é compartilhar informações práticas e perspectivas úteis que possam enriquecer a compreensão do mundo à sua volta. Portanto, sejam bem-vindos e preparem-se para desvendar os aspectos essenciais do mundo das finanças e da economia. O tema da nossa conversa de hoje são os investimentos internacionais. Vamos abordar o que são esses investimentos, entender se qualquer pessoa pode investir em mercados internacionais e por que investir internacionalmente. Para falar sobre o assunto, o Conexão ESPM Mercado e Economia em Foco tem a honra de receber hoje Ricardo Aquino. Ricardo ele é graduado em Engenharia pela Unicamp, pós-graduado em Marketing pela ESPM e possui MBA pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele possui mais de 20 anos em cargos de direção em multinacionais, com experiência no Brasil e na América Latina, e também atua como assessor de investimentos, com certificação AI e CFP. Ricardo, muito obrigada pela presença. Imagina, Silvia, eu que agradeço demais o convite, voltar aqui para essa escola, onde eu estudei há 20 anos atrás, e agradeço também de antemão a quem for escutar essa nossa conversa. Bom, para começar, eu acho que a gente precisa saber o que são esses investimentos internacionais, né? Quando a gente fala, do que a gente está falando? Sim, uma definição, até a definição da CVM sobre investimentos internacionais, são os investimentos que você faz quando você investe em um ativo financeiro fora do país. Então, você está investindo em uma ação negociada na Bolsa Americana, você está comprando bonds na Europa. Mas, por exemplo, você pode estar comprando um bonde da Petrobras nos Estados Unidos, que é uma empresa brasileira, mas ele está sendo negociado lá fora. Então, é um investimento internacional. A definição é isso, negociado lá fora. Mas eu preciso estar fora necessariamente do Brasil para acessar esses mercados de investimentos internacionais ou não precisa? Não precisa. E hoje a gente já está acostumado com isso, né? Você comprar um fone de ouvido importado, você compra pela Amazon, pela Shopee, chega na sua casa. Hoje essa evolução digital permite isso, que você compre um ativo lá fora e ele chegue aqui na sua carteira muito facilmente. E considerando essa nossa taxa de juros atual, né, que sempre teve um histórico aí ser uma alta taxa de juros, né? Quais são os principais motivos pelos quais os investidores optam por buscar essas oportunidades fora do país de origem, né? Porque a gente não vê taxas tão altas assim em mercados internacionais bem consolidados, né? É muito interessante, né? Porque aqui a gente tem essas taxas altas. Por exemplo, se você for ver um título público de longo prazo, você obtém 11%, né, ao ano de juros. E aí você escuta as notícias do juro americano, de longo prazo está 4%. Então fala, por que eu vou investir a 4 lá se eu tenho aqui 11 do meu lado? É que você não pode comparar numericamente esse 11 com o 4. Você tem que lembrar que o 4 é em dólar. E o dólar carrega com si um rendimento. Então, nos últimos 10 anos, o rendimento do dólar contra o real, sozinho, foi da ordem de 8%. Então, quando você está investindo em dólar a 4%, é esse 8% mais os juros, quer dizer, são 12%. Então, seria 12% lá fora contra os nossos 11% aqui. Nem sempre investimento lá fora em juros é tão alto, significativamente alto, dá para perceber que eles são parecidos, né? Então, não é o motivo principal de se investir lá fora, não é por conta do juro estar alto lá fora, abaixo aqui ou ao contrário, né? Então, não é só a rentabilidade que a gente deve considerar. A gente tem que considerar outros fatores. Que fatores são esses, né? O que leva, então, a pessoa a realmente querer ter uma carteira de investimentos internacionais? Então, eu acho que tem um ponto, o primeiro ponto é quando você converte o real em dólar, você está comprando uma moeda forte, ou o real em euro, né? E
o principal objetivo do nosso investimento financeiro é proteger o poder de compra. E essas moedas lá fora, elas têm uma flutuação muito menor do poder de compra. Quantas vezes aqui alguém tinha um projeto de viajar para o exterior, mandar um filho no intercâmbio, ou até mesmo de comprar um celular melhor, um computador mais sofisticado, o dólar disparou e aquele projeto foi por água abaixo, né? Então, você investir numa moeda forte é a razão para você proteger o seu poder de compra, né? Esse é um dos motivos principais. E outra questão é que lá fora tem muito mais ativos, muito mais coisas. Então, a gente cai naquela história de não colocar todos os ovos num só cesto, né? Eu acho que esse é o motivo. A questão da diversificação, né? Exato, a diversificação. E como que essa diversificação internacional ela pode beneficiar, por exemplo, uma carteira de investimentos, né? Me fala um pouquinho mais sobre essa questão da diversificação dentro de uma carteira. Então, você já bem falou, né? Não é o investimento, é uma carteira de investimentos, né? Então, a gente gosta de falar num portfólio de investimentos. Quando um cliente faz um projeto de investimento, a gente está falando de um conjunto, vários ativos que vão trabalhar entre si para gerar um bom resultado em todos os cenários mais prováveis. Quando está fazendo um projeto de investimento, a gente prevê, tem expectativas de vários cenários e você constrói um conjunto de ativos que vai ser o mais resiliente possível naqueles cenários mais prováveis. Não dá para proteger contra tudo, mas naqueles mais prováveis. Então, por exemplo, quando a gente imagina o que se fala mais que tem dado rendimento, que explodiu, né? Ações de tecnologia, Nvidia, fala assim, então eu vou investir em ações de tecnologia. Aqui na Ibovespa, acho que não dá nem 1% de ações de tecnologia, né? Fala, quero investir em saúde, farmacêuticas, bens de capital. Veja, nada disso a gente tem aqui na Bolsa. Então, você precisa ir para fora, né, para poder investir em vários setores. E fora isso, a diversificação geográfica também, né? Porque ficar só no país enquanto você pode investir em economias mais robustas, mais resilientes. Então, é esse o poder da diversificação. Tem uma estatística, me ajuda aqui a recordar que o mercado brasileiro representa, acho que, não lembro, a Bolsa brasileira representa acho que 1% da economia global, é isso? 2% do total no mundo, né? É muito pouco. Né? Muito pouco. A gente às vezes brinca dizendo assim, se um extraterrestre chegasse numa nave espacial aqui cheia de barras de ouro, olhasse o planeta Terra, por que ele ia escolher o Brasil para colocar todo o investimento dele? Não faz sentido, né? Muito bem. E assim, de uma forma um pouco mais prática, né? Quem está começando a olhar para o mercado internacional com bons olhos, qual é o percentual de uma carteira assim, que a gente deveria colocar em investimentos internacionais, né? Eu acho que depende bastante de duas coisas. Depende bastante do horizonte de investimento e depende da sensibilidade, a tolerância que o investidor tem em relação à volatilidade, porque existe uma volatilidade. Então, por exemplo, alguém que vai precisar daquele recurso dali a 6 meses, dali a 1 ano, pode ser que a volatilidade jogue contra ele. Então, provavelmente, esse investidor não deve colocar nada, zero, no mercado internacional. Né? Então, um investidor também que não suporta olhar para os seus investimentos e ver o gráfico dar uma balançada, fique intranquilo, talvez não seja. Mas a maioria dos investidores tem um horizonte mais longo, né? Tem um certo conhecimento e uma tolerância a essa volatilidade. Então, a gente observa nas recomendações de alocação até 20% do patrimônio no exterior para o mais agressivo, e a pessoa se posiciona nessa faixa. Lembrando que as grandes fortunas alocam mais de 40% no exterior, porque essas famílias que têm 20, 30, 50 milhões de reais, elas têm um horizonte de investimento de décadas, né? De legado. Aquilo vai para o neto dela. Então, aí ela se permite colocar uma fração maior lá fora. E nesse caso, né, o tempo é importante. Então, se você tem uma perspectiva maior aí de investimento em termos de longo prazo, maior seria a possibilidade de você colocar dinheiro lá fora por conta da questão da volatilidade da moeda, principalmente, é isso? Exato, a gente está falando idealmente um horizonte aí de 5 anos, pelo menos, né? Seria um cenário ideal. Agora, em termos mais operacionais, né?
para que eu invista no exterior, eu necessariamente preciso ter uma conta num banco lá fora, numa corretora lá fora? Como que como que esse mercado tem aí se transformado, né? Porque antigamente era algo até que inacessível quase, né? Só para quem tinha grandes fortunas, enfim. Como que esse mercado tem se transformado? Quais as opções que o investidor tem hoje em dia se ele quiser de fato investir internacionalmente? Então, se você tiver uma conta numa corretora lá fora em dólares, você tem acesso a uma variedade muito maior. Mas se você tem uma conta num banco aqui no Brasil, uma corretora aqui no Brasil, em reais, sem querer se preocupar em converter o seu dinheiro em dólar, isso é muito acessível. A gente tem, por exemplo, o que se chamam de BDRs, Brazilian Depositary Receipts, que são depósitos de ações nos Estados Unidos. Então imagina que tem uma ação da Apple lá, você fala, quero comprar uma ação da Apple. Você não precisa comprar lá. Através do seu banco aqui da bolsa, você compra esse equivalente da ação, recebe os dividendos, depois você vende com lucro, com prejuízo, sem se preocupar com uma transação internacional. Então nós temos BDRs, nós temos fundos índice, ETFs, né? Vários fundos internacionais que têm a sua versão em reais aqui, que você, na sua conta do banco, você aplica, resgata de uma maneira muito, muito tranquila, sem grandes preocupações, né? Então, eu não preciso ter necessariamente uma conta fora para acessar esses investimentos. Aqui no mercado brasileiro, eu consigo acessar os investimentos internacionais. Você consegue acessar os investimentos internacionais a partir de contas aqui no Brasil. Existem, então, umas contas em banco em que você vai enxergar só reais e seus dinheiros vão render de acordo com aquela aplicação no exterior. E mesmo aqui existem corretoras ou bancos que vão lhe permitir abrir uma conta em euro, em dólar, e aí você faz a aplicação diretamente lá fora. Você tem as duas opções. Além da opção que você falou, que era a mais comum antigamente, de você ter uma conta numa grande corretora, um grande banco internacional e investir lá. Essas são as opções. Como que você avalia, né, trabalhando nesse mercado, esse aumento de possibilidades, né? Esses bancos hoje em dia digitais que propiciam contas em dólar, em euro, essas corretoras, enfim, que também propiciam a abertura de contas aí internacionais. Como que você tem visto esse mercado? Eu acho um espetáculo, porque antigamente, como você bem falou, era muito difícil, né? As regras cambiais, o marco cambial do ano passado mudou muita coisa, era difícil comprar dólar, você tinha que preencher vários formulários, você tinha que fazer uma contabilidade. Olha, até dezembro do ano passado, você tinha que recolher mês a mês o imposto do seu lucro, né, no exterior. Agora, com a mudança da reforma tributária a partir do início desse ano, você declara seus investimentos no exterior junto com seus investimentos nacionais, né? Chega no fim de agora, nessa época, né? A gente está na época da declaração, você vai declarar seus investimentos no exterior, você vai pagar, né, como se fosse um investimento aqui. Você tem todos esses aplicativos que a gente falou. Existem até aplicativos que ajudam você a fazer o seu investimento, sua contabilidade, a sua prestação de contas. Existem assessores capacitados. Então, realmente ficou muito, muito mais fácil, principalmente a partir desse ano, você investir lá fora. Então, em termos tributários, isso já não é mais um impeditivo, não é aquele bicho de sete cabeças de tentar fazer uma contabilidade, reportar o que tem em dólar, o que não tem. Exatamente, né? Exatamente. A questão da variação cambial, tudo isso hoje você tem aplicativos de contabilidade digital que fazem isso, se tornou muito, muito mais simples. Realmente é um outro mundo. E, assim, pela sua experiência, quais são os principais mercados que as pessoas mais consideram investir e por quê? Continua sendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos continua sendo o país que recebe a maior parte dos investimentos financeiros por conta, primeiro por ser uma democracia, um país politicamente extremamente estável, com histórico de inflação controlada, um sistema judiciário que funciona, um arcabouço regulatório que protege o investidor e, obviamente, pelo tamanho da economia, pela diversidade da economia, a abertura. Então, sem dúvida, disparado ao primeiro destino dos investimentos internacionais, aí seguido, obviamente, do continente europeu, Reino Unido, a Comunidade Europeia e Ásia, principalmente China, Japão, Singapura.
E todos esses mecanismos, se eu quiser considerar um investimento exótico num país específico do Sudeste Asiático, eu consigo hoje em dia, estando no Brasil, fazer um investimento desse tipo? Sim, você consegue, como eu falei. Se você tem uma conta numa plataforma um pouco mais sofisticada, você consegue acessar bolsas na Índia, bolsas em Singapura e comprar ETFs especializados em cybersecurity, em segurança de tecnologia de informática, por exemplo, coisas extremamente específicas. Explica um pouquinho melhor o que são esses ETFs aí para os nossos ouvintes. Então, os ETFs, eles são fundos, acho que o conceito de fundo a maioria das pessoas entende, várias pessoas juntas vão investir em vários ativos administrados por um gestor. Tá? O ETF é um Exchange Trade Fund, ou a gente chama de fundo índice aqui, que ele é negociado na bolsa como se fosse uma ação, ele tem um ticker, né? Ele tem uma sigla, só que você compra uma cota desse fundo como se fosse uma ação, mas por trás dele tem um gestor que está comprando vários ativos no mundo. Os mais tradicionais aqui são, por exemplo, os ETFs de S&P 500, né, que são de ações americanas. Então, são veículos de investimento extremamente acessíveis, líquidos e baratos. Estão crescendo muito no mundo hoje. Então, se eu quiser investir nessas 500 empresas, eu não preciso ter uma fortuna gigantesca em dólares. Eu posso... Nem ter a fortuna, nem ter o trabalho de ficar o dia inteiro comprando e vendendo ações para manter o portfólio equilibrado. É só comprar o índice pela bolsa. Exato. E ir acompanhando, então, os rendimentos. E existem índices de ações americanas, existem índices de ações asiáticas, índices de ações alemãs, né? Olha, praticamente tudo. Além dos ETFs, quais outros produtos financeiros a gente também encontra, né? Porque aqui, só para a gente fazer um panorama entre os mercados, o mercado nacional e o mercado internacional, a gente tem ativos de renda fixa, né? Como tanto públicos, né? Os títulos públicos, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+. A gente tem os títulos de renda fixa privados, como CDBs, LCIs, LCAs. Tem títulos de empresa, como debêntures e tudo mais. A gente tem fundos de investimento dos diversos tipos, ações. No mercado internacional, a gente tem uma equivalência a esses tipos de produtos financeiros? Tem outros tipos que a gente não conhece aqui? Como que é? Tem, é muito parecido, é surpreendentemente parecido. Quando alguém, por exemplo, começa a investir nos Estados Unidos, vê que são quase que produtos espelho daqui, né? Então, por exemplo, você tem ações aqui, você tem ações lá, você tem os ETFs de lá, tem os ETFs daqui, fundos imobiliários aqui no Brasil, que investem em imóveis. Lá tem os REITs, que investem em real estate, que também distribuem dividendos, que também são negociados na bolsa. E a estrutura é bem semelhante nesse caso. Estrutura muito semelhante. Então, renda variável são esses produtos, principalmente. E quando a gente vai para a renda fixa, também, como você falou, aqui temos os títulos públicos do governo, a gente tem lá fora os títulos americanos, as treasuries, que se consideram o investimento mais seguro do mundo, porque ninguém imagina que os Estados Unidos vai dar calote em você, com vários vencimentos, né, com várias durations. Né? Você tem os títulos não financeiros, ou seja, nossas debêntures, CRIs e CRAs aqui, lá fora são os famosos bonds. Né? Bonds de empresas americanas, você compra empresas europeias, empresas brasileiras, como eu falei agora, que vão lhe dar um cupom ali semestral, depois você recebe o seu dinheiro lá no futuro. Você tem também títulos de empresas financeiras, como a gente tem CDB, LC e LCA. Lá tem os CDs, Certificate of Deposits, parecido com aqui também, que você tem que levar o vencimento, tem um juro prefixado, né? E, além disso, a gente tem os fundos, né, que a gente comentou, que tem os fundos nos Estados Unidos, costumamos chamar mutual funds, são esses fundos com uma infinidade de gestoras renomadas, gestoras especializadas em ações, em renda fixa high yield, né, com mais risco. Você tem fundos muito grandes, né, com custos mais baixos, fundos com um prazo de resgate muito menor que aqui normalmente são 30 dias, lá menos de 15 dias. Né? E também na Europa estão ficando muito famosos os UCITS, que são os fundos europeus de regulação mais recente,
principalmente aqueles baseados em Luxemburgo e na Irlanda, que têm benefícios tributários muito interessantes para os estrangeiros. Então, se percebe que não é um bicho de sete cabeças. São coisas relativamente parecidas que você tem que aprender um pouquinho a diferença das regras. Interessante. Você já deu indícios aí, quando falou do ETF, que é algo bastante simples de se investir, não precisa de muito dinheiro, né? Mas eu acho que vale o recado aqui para os nossos ouvintes, justamente sobre isso. Porque quando a gente pensa, investimentos internacionais, não sei, né? Se na cabeça de todo mundo é assim, mas na minha eu penso, a pessoa tem que ter muitos recursos para passar a investir internacionalmente, né? Qual que é o mínimo, assim, que uma pessoa precisa ter para investir fora? Precisa ter muito dinheiro? Hoje você abre uma conta numa corretora com $100, né? Ou seja, é praticamente nada. Eu recomendo para quem vai fazer uma viagem, por exemplo, que vai usar dólar ou euro, abre uma conta numa corretora dessas, né? Coloca um pouquinho de reais lá, veja como funciona, acompanhe a volatilidade, invista em um ETF ou em alguma ação, por exemplo. E aí, quando chegar perto da sua viagem ali, né, você resgata e você usa esse dinheiro com cartão de débito. É uma experiência muito interessante, né? Tendo cuidado com a volatilidade, por favor, mas comece, faça isso. Acho muito interessante, os volumes iniciais são muito pequenos, as contas não têm custo, é muito bom. E voltando um pouco nessa questão da volatilidade, né, que você citou aqui algumas vezes, quais são os riscos, então, né, de se investir em mercados internacionais? E aí a gente até pode segmentar e dar um pouco mais de detalhe nos diversos mercados ou nas diversas tipologias de investimento, né? Porque acho que bastante gente pode se interessar por investir internacionalmente, mas conhecer os riscos mais do que os rendimentos talvez seja primordial, né, nessa empreitada. Então, comenta um pouquinho sobre os riscos que o investidor ele corre. Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Vamos ver o que diferencia o investimento lá em dólar, em euro, daqui. Primeiro que tem essa questão da conversão da moeda. Não é algo difícil nem caro, mas toda vez que você converte o real para o dólar, você paga uma taxinha de conversão para qualquer corretora, que é aí de 1, 2, 2,5%. O governo cobra o IOF, que vai ser 0,38 ou 1,1, ou seja, em cada operação você vai perder ali 2, 3%. Então você tem que ter o cuidado de não fazer como muita gente faz com a poupança, né? De manda o dinheiro, vai, põe, desita, tira, resgata. Você não pode ficar fazendo isso com frequência. A gente já falou um pouco sobre isso naquela questão dos horizontes de investimento, né? Você tem que deixar o dinheiro lá no tempo. Então você tem que ter esse cuidado com os chamados custos transacionais. O outro cuidado é também esse de não ser pego no contrapé e precisar resgatar um dinheiro sem planejamento no momento ruim, né? O câmbio costuma crescer, a tendência dele é de crescimento, mas existe a volatilidade. Então é aquilo, se você de repente tem uma surpresa, não tem um outro recurso, é obrigado a resgatar no momento em que a cotação não está favorável, né? É um risco grande. Então, acho que é um grande cuidado essa questão de você não precisar dispor desse dinheiro sem planejamento, né? Eu acho que também existe a questão do risco, aí mais um desafio, né? Porque a gente fala assim, por exemplo, a gente fala hoje aqui para quem está nos escutando, não, começa amanhã mesmo você começa o seu investimento em dólar. E aí ele vê lá o real está R$5, né? O dólar está R$5. Aí ele olha um gráfico e fala, puxa, mas há 3 meses atrás estava 4,80. Eu vou esperar chegar em 4,80 de novo, porque aí com os mesmos reais eu compro mais dólares, né? E aí não acontece, né? Não volta e o dólar vai para 5,10 e aí ele fica esperando e desanima. Então a gente recomenda que, tomada a decisão de investir lá fora, você veja o quanto que você vai investir e planeje-se e ir fazendo essa conversão de reais para dólares gradualmente. Falar, vou investir $10 mil. Invista $2 mil por semana, por mês, gradualmente você vai fazendo um preço médio. Eu acho que em relação aos outros riscos, são os riscos de investimento que a gente tem aqui também, né? Eu acho que então, assim, para resumir, acho que o principal risco, então, é realmente a questão cambial, né? Da volatilidade da moeda, principalmente o real em relação a moedas mais fortes. E a questão, então, da liquidez,
né? Sim. Que é essa questão do resgate. Se você precisar do dinheiro naquele momento, talvez não possa resgatar, certo? Sim, concordo. Isso mesmo. E tem alguma questão, por exemplo, se a pessoa não fala inglês, ou se a pessoa não entende tanto do mercado europeu, ou ela tem, assim, tem alguma questão cultural, alguma outra questão, alguma outra barreira em relação a esses investimentos? Como que A funciona? princípio, a língua, né, parece uma grande barreira, né? Fala, puxa, eu não falo bem inglês. Falei, olha, como a gente comentou aqui, se você está investindo em um banco local, uma corretora local, você vai ter um assessor que fala português como você, vai lhe dar material em português, vai lhe fazer explicações em português, os documentos que você assina já são traduzidos. Então, assim, a língua, óbvio, a língua facilita em alguns casos, mas não é uma barreira de maneira nenhuma, né? Existem algumas questões culturais interessantes. Por exemplo, a gente aqui tem uma cultura inflacionária muito forte, né? Então, a gente está acostumado a fazer investimentos onde os juros que você combina a receber, eles são pós-fixados. Fala, bom, eu vou fazer um CDB de 120% do CDI, fazer um CRA de IPCA mais 6, ou seja, lá na frente, quando você receber, você vai querer receber esse dinheiro reajustado de acordo com o que foi a inflação, o IPCA nesse período, ou os juros, né, o CDI. Lá fora, a maioria dos países não tem essa cultura, né? Mas lá fora, a maioria dos investimentos eles são pré-fixados, são juros pré-fixados. Então aqui, né, o investidor fica um pouco mais tranquilo fazendo investimento pós-fixado, porque fala, bom, se a inflação sobe, eu ganho mais, se o juro sobe, eu ganho mais. Lá fora não é tão comum. Lá fora você investe num bond de 10 anos de 5% ao ano. Se a inflação subir, se o juro subir, cair, vai ser 5%. Então, é um pouco mais arriscado. Essa é uma mudança cultural, uma chavinha que a gente precisa mudar na nossa cabeça. Mas, obviamente, que o mundo todo lida com isso há muito tempo. Existem estratégias relativamente simples. Você compra um pouco, alguns de curta duração, outros de longa. Não é bicho de 7 cabeças de jeito nenhum, mas é uma diferença cultural bastante significativa, né? Agora, ainda voltando um pouco na questão da volatilidade cambial, que acho que deve ser um grande impeditivo aí de pessoas que queiram investir lá fora, ou em produtos internacionais, a gente consegue, por exemplo, a gente sabe que tem fundos de investimentos excelentes lá fora, né, de grandes gestoras, super reconhecidas. Se eu quisesse investir na estratégia do fundo, mas sem correr o risco dessa volatilidade cambial, eu consigo? Bem lembrado. A gente tem aqui fundos, por exemplo, vamos pensar num gestores famosos como a Oaktree, né, PIMCO, gestoras americanas famosas de renda fixa. Falo, puxa, eu quero ter o rendimento daquele fundo, mas não quero estar sujeito em cima disso da variação cambial, né? Então, existem aqui, essas empresas têm parceiros no Brasil com fundos que fazem esse hedge cambial, né? Eles tiram a variação cambial desse resultado e o que você recebe aqui é só a variação do fundo lá fora, dos ativos lá fora. Então, de certa forma, eu torno a operação um pouquinho mais segura, porque eu não corro a variação cambial e apenas ganho, então, a rentabilidade do investimento, é isso? Exatamente, né? E aí, para o bem e para o mal, né? Obviamente, se tiver aí uma grande desvalorização do real, você tem um fundo redeado, como a gente chama, aí você não vai ganhar com isso. Mas a volatilidade vai ser bem menor e para muitas pessoas é um jeito de dormir mais tranquilo, né? Então, é uma boa opção, bem lembrado. E para finalizar, acho que entrando um pouco mais na questão da tributação, a gente, né, você citou aí um marco importante, aí uma alteração importante que a gente teve no final do ano passado acerca da tributação dos investimentos no exterior, né? O que você acha que mais facilitou? Quais foram as principais mudanças? Até para o pessoal conhecer um pouquinho de como que é essa tributação, né? É uma tributação mais excessiva? Então, o fato de eu investir internacionalmente, eu vou ser mais tributado? Eu vou ter que tributar no país que eu estou investindo e no país que eu né, tenho o domicílio? Como que funciona isso? Então, lembrando que a gente falou há pouco, houve uma mudança enorme, porque talvez alguém vá conversar e falar, puxa, eu escutei lá alguém falando sobre investir no exterior, e talvez uma pessoa menos
menos informada vai dizer, muito complicado, porque ela está com a cabeça de dezembro passado. Então, antigamente você tinha que pagar um carnê-leão todo mês, né, por conta do seu investimento no exterior. Não existe mais isso. Você vai prestar contas para a Fazenda do seu investimento anualmente na declaração do imposto de renda, né? Você vai pagar 15%, né, sobre os investimentos no exterior. É a alíquota que a gente tem aqui. Muitas vezes a gente paga até mais, né? 22,5%, 20%. Então, é uma alíquota justa, parecida com a que nós temos aqui. Você não vai pagar nada a mais por isso, né? Tem a questão da variação cambial. Você vai ter que fazer uma continha da variação cambial para ver se houve ganho também, além do que você ganhou em dólar ou em euro. Mas, como a gente já falou, as corretoras ajudam muito nisso. Existem aplicativos, é fácil. E então não há tributação excessiva, nem a menos, nem a mais. Existem acordos de compensação de impostos. Por exemplo, quando você compra uma ação nos Estados Unidos e recebe dividendos, quando o dividendo vem para cá, a fonte lá já retém 30%. Então você recebe só 70% aqui. Só que quando você declara no fim do ano esse ganho, você faz uma compensação. Fala, olha, eu já recolhi 30% lá fora e você não é cobrado de novo de 15%. Então existem esses mecanismos de compensação. Existem alguns países, como eu mencionei, Luxemburgo, Irlanda, que são favoráveis, né, em relação a impostos. Tem que olhar isso com um pouco de cuidado, mas normalmente as corretoras e bancos já estão oferecendo as melhores opções dos países sediando os fundos, né, e das gestoras. Então, de uma forma prática, assim, para quem quiser começar a investir internacionalmente, já descobrimos, então, os riscos, que não precisa ter muito dinheiro, né? Com pouquinho a gente já consegue começar. Quais são as principais dicas que você pode dar aí para essa pessoa que quer começar? Por onde ela começa? Onde ela pega informação? Como que ela faz? Quais são essas dicas de ouro aí? Olha, eu acho que se você entrar na internet, né, e escrever investimento internacional, vão aparecer várias corretoras, né? Se você tem conta num banco, talvez esse seu banco também lhe dê a oportunidade de fazer investimento lá fora. Então, a primeira dica que eu dou é sempre conversar com pessoas também. Então, veja a internet, anote uns nomes, converse com o seu gerente do banco. Você escuta o tempo todo também de grandes nomes aí de corretoras. Como eu falei, não custa nada abrir uma conta, né? Abra a conta, né? Converse com alguém sobre isso. Comece com pouco, né? Então você fala, olha, eu vou começar com $200, né? Você coloca lá, você vai ver o seu dinheiro, seu real se transformando, você vai escolher o momento, você vai ver quanto que deduziu de custos, você vai ver como aquilo vai crescendo. Comece de pouco, acho que qualquer que seja o seu objetivo final, comece de um pouquinho, né? Dali a pouco você decida o quanto quer investir lá fora, tenha certeza de que você não vai precisar desse dinheiro por alguns anos. Faça o investimento gradual, a conversão gradual, acompanhe, né, e sempre tenha paciência de esperar aquele rendimento alcançar a sua expectativa, né? A volatilidade muitas vezes traz essa insegurança, essa intranquilidade, mas é preciso, de novo, conversando com o seu assessor, com o seu gerente, você entender que isso é normal, você vai se acostumar com isso e pode ter certeza que vão render excelentes frutos. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que o seu recado é importante, né? Buscar pessoas que conheçam, né? E também instituições fidedignas, né? Que hoje a gente sabe que isso é muito importante, para não cair em golpes, para não, né? Então, buscar informação, acho que é o principal conselho que a gente pode dar. E a gente aqui hoje acho que está contribuindo bastante para que isso se desenvolva, que esses investimentos aí sejam cada vez mais frequentes no Brasil. Então, eu queria te agradecer pela conversa. Foi muito interessante, os ensinamentos acho que foram essenciais para quem quer começar. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, as últimas palavras sobre os investimentos internacionais, sobre o que você acredita em relação ao portfólio. Eu queria falar um pouquinho, algo que transcende um pouco o investimento internacional, mas investimento. Eu trabalho com isso, eu ajudo pessoas a investir e tanto no Brasil como no exterior, a gente vê propagandas de rendimentos absurdos, de ganhos espetaculares, e o ser humano, ele é sensível a isso. Então, muita gente, eu inclusive, às vezes me sinto atraído por alguma coisa, mas não é possível, rende tudo isso, a gente vai lá, investiga e vê que não existe milagre. Então, comece com pouco,
tenha cuidado no que investir. Vou dizer a terceira vez aqui, a Silvia enfatizou, converse com pessoas, com seres humanos que você tem confiança para ter bons rendimentos, para garantir que o seu patrimônio vá ser protegido e que ele vai crescer gradualmente para atingir os seus objetivos. Eu acho que é isso, é muita resiliência e muito cuidado. Perfeito, Ricardo. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigada mais uma vez por dedicar seu tempo e energia. E tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram bastante. O podcast Conexão ESPM, Mercado e Economia em Foco, teve a apresentação de Silviane Massaini, professora de Finanças da ESPM, e recebeu hoje como convidado Ricardo Aquino, que é assessor de investimentos e CFP. Lembrando que este é um programa que a gente quer fazer junto com você, então fique atento em nossas publicações, deixe seus comentários e sugestões de temas para trazermos aqui. Aproveito também para agradecer as pessoas que fizeram este podcast acontecer, apoio técnico de Afonso Afonsos, supervisão da professora Patrícia Andrade de Oliveira. A gente se despede por aqui, esperamos vocês em nosso próximo encontro. Até lá! Você ouviu Conexão ESPM.